Olá, começa agora o Tela 1 desta quinta-feira, dia 24 de maio de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Mudanças na correção das redações do Enem. Restaurantes e bares celebram o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. O uso de animais em sala de aula causa discussão sobre as formas de ensino. Eu sou Aline Lima. E eu, Priscila Tida. O Tela 1 de hoje está no ar. A partir desse ano, a maneira de corrigir a redação do Enem vai sofrer modificações. O Ministério da Educação vai alterar a forma de corrigir as redações do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A diferença máxima entre as notas dadas pelos dois avaliadores das redações vai ser de 200 pontos. E se esse limite for ultrapassado, um terceiro avaliador vai examinar a redação. Se eles não chegarem a um consenso, o caso vai ser repassado a uma banca examinadora que vai decidir a nota final. A alteração deve valer para o Enem deste ano. Amanhã é Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. Restaurantes e bares vão dar descontos para os clientes. Nesta sexta-feira, 17 estabelecimentos em Curitiba e um em Palmeira vão ofertar um prato do cardápio com desconto de 32% aos clientes. Esse valor é equivalente ao que é destinado aos impostos. Essa iniciativa faz parte do Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, que tem como objetivo fazer com que a população e o poder público reflitam sobre as taxas de cobrança e a destinação dos impostos. Para ver a lista completa dos estabelecimentos participantes, acesse o site g1.globo.com/Paraná. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que a mulher brasileira gasta quase 27 horas semanais com trabalhos domésticos, enquanto o homem gasta pouco mais de 10 horas com as mesmas tarefas. A pesquisa indica que a mulher dedica 3 vezes mais tempo à casa, mesmo trabalhando fora, e revela ainda que a diferença entre o homem empregado e o desempregado varia em apenas 2 horas. Mudando de assunto, o uso de animais criados em laboratórios para ensino em sala de aula traz uma discussão antiga sobre a necessidade dessa prática. A utilização desses animais tem gerado uma reflexão na hora de ensinar e transmitir o conhecimento para novos profissionais. Bom, a principal função do Comitê de Ética, na verdade, é ver a parte de regulamentação ética dos projetos que entram aqui para a universidade. Tanto para as aulas práticas, né, para as aulas que vão utilizar animais na prática do dia a dia, e também para as pesquisas que são feitas com os animais. Então, o que a gente procura avaliar, principalmente, é a parte dos aspectos, é o aspecto psicológico dos animais, para ver se vai ter o que vai afetar o aspecto psicológico deles, ou algum aspecto de saúde, ou que cause dor, para ver se vai tá, na verdade, seguindo os parâmetros que tem que seguir, na verdade, para que não tenha sofrimento desses animais, para que eles estejam bem dentro daquilo que pode significar pesquisa. Eu acho muito difícil hoje a gente fazer qualquer nova terapia sem uso de animais. Apesar da gente morrer de pena dos animais, né, querer que nada aconteça com eles e tudo, desaprovar qualquer tipo de maldade com os animais, maldade maior seria a gente usar uma droga nova, né, ou uma técnica cirúrgica nova num ser humano, numa criança, numa pessoa debilitada, sem testar isso antes. Então, isso é uma temeridade. Eu sou contra o uso de animais em pesquisa, porque eu acho que, principalmente em termos acadêmicos, você não tem mais a necessidade de utilizar os animais nessas práticas, porque existem outros métodos hoje em dia que você pode substituir, né? Eu sou a favor, desde que haja desde que seja feito com critério. Quais critérios? Acredito que, principalmente, qual que é realmente o fim didático para isso? Existem experimentos que as pessoas utilizam e que não vai fazer muita diferença no convívio acadêmico. Mas existem condições especiais que é preciso que a pessoa entenda como funciona e tenha que usar o uso animal. Tem vários métodos, né? Na sala de aula a gente pode, a maioria das vezes hoje a gente não precisa mais utilizar os animais para a maioria das aulas práticas. Algumas ainda são insubstituíveis, né? Mas tem várias aulas que a gente consegue substituir. A gente consegue usar, na verdade, manequins, né? Que podem substituir, modelos de
substitutivos mesmo, por exemplo, para treinar um ponto, para os médicos aprenderem a dar ponto, eles podem treinar isso em esponjas, em língua de vaca, por exemplo, em tecidos alternativos, para poder fazer esse treinamento. Eu acho assim, a tecnologia ela vai avançando, e à medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai conseguindo diminuir o uso de animais em pesquisas. E eu acho que isso é importante. Então, se eu tenho uma tecnologia alternativa que eu não precise usar animais, eu vou usar a tecnologia alternativa. Então, por exemplo, você já tem modelos que são réplicas do corpo humano, réplicas do corpo de animais. Ainda é muito caro no Brasil, só que a longo prazo é vantajoso, não é tão custoso assim, porque você não vai ter mais custo com biotério, por exemplo, você tem que manter o animal no biotério, você tem que dar ração, tem que dar anestésico depois de um procedimento, né? Eu não preciso repetir pesquisas com animais que foram feitas em outros locais do mundo. Se for um trabalho já clássico, se for um trabalho já bem estabelecido, não tem lógica eu repetir o meu trabalho, repetir o mesmo trabalho. Mas a partir do momento que eu tenho uma técnica, eu desenvolvi uma técnica nova, ou estou usando uma droga nova, aí sim eu tenho que testar em animais. Eu acho que, na verdade, a gente não vê o que acontece com os animais nas pesquisas como sofrimento, porque eles não falam a nossa língua, né? Mas, assim, se você for pegar um cachorro e pisar no rabo dele, ele vai ganir, ele vai, né, expressar um sentimento de desconforto. Só aí eu acho que já é demonstrador. E hoje em dia existe muita pesquisa provando angústia, ansiedade, estresse, dor, medo, sabe, nos animais. Eu acho que a partir do momento que você tem um sistema nervoso, você está sujeito a sensações dos mais variados graus. Eu acho que o grande problema, na verdade, é que a gente está acostumado a achar que eles não sofrem. Vamos falar de esporte. Ontem foi dia de muito futebol e emoção pelo Brasil. O Atlético Paranaense entrou em campo pela Copa do Brasil para enfrentar o Palmeiras. O rubro-negro não conseguiu a tão sonhada classificação para as semifinais, pois foi derrotado por 2-0. Luan e Henrique marcaram os gols e decretaram a eliminação do Atlético da competição. O Palmeiras espera o resultado do confronto entre Grêmio e Bahia, que acontece hoje para saber quem será seu adversário na semifinal. A outra partida das semis já está definida, será entre Coritiba e São Paulo. O Coxa passou pelo Vitória ontem, goleando o time baiano por 4-1 no Couto Pereira. Everton Costa marcou 2 vezes e foi um dos destaques do time, que voltou a apresentar um bom futebol. Também tivemos jogos pela Taça Libertadores da América. O Fluminense foi eliminado em casa pelo Boca Juniors da Argentina. O Boca conseguiu o gol de empate que eliminou os cariocas aos 45 do segundo tempo. Pela outra partida da noite, envolvendo brasileiros, o Corinthians recebeu o Vasco no Pacaembu. O time paulista também sofreu, mas levou a vaga para a semifinal com um gol de Paulinho quase no fim do jogo. O Timão espera agora o resultado da partida de hoje entre Santos e Vélez Sarsfield, para saber quem vai enfrentar. Na segunda-feira, nós nos encontramos para falar de Campeonato Brasileiro. Até lá! E falando em esportes, nesse sábado e domingo, Curitiba vai receber carros das marcas mais desejadas do mundo. Isso porque o Autódromo Internacional de Curitiba, que fica em Pinhais, na região metropolitana, vai sediar a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. 2 paranaenses vão concorrer pela categoria GT3, os irmãos Wagner e Fábio Ebrahim. Os ingressos já estão à venda pelo site obaobaingressos.com.br e a bilheteria do autódromo abre no sábado. O preço varia de R$20 a R$180. Vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu gelada, com muitas nuvens e choveu nesta quinta-feira. Amanhã o sol deve aparecer, mas o céu continua nublado na capital. A temperatura fica entre 14 e 20 graus. No litoral não deve ser muito diferente. O sol aparece, mas o céu fica com muitas nuvens e pode chover. A mínima é de 17 graus e a máxima de 23. Foi prorrogado o prazo para a vacinação contra a gripe. A campanha, que terminaria nesta sexta, agora vai até o dia 1º de junho.
A dose está sendo distribuída gratuitamente e protege contra os 3 principais tipos de vírus, inclusive o causador da gripe suína, o H1N1. A meta do estado é que mais de 1 milhão de pessoas sejam vacinadas no Paraná, mas o último balanço realizado revela que apenas 65% do público previsto foi imunizado. Um levantamento divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde revela que os indígenas foram o grupo com maior adesão à campanha e as gestantes, o grupo que menos aderiu. O público-alvo são idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos, grávidas, indígenas e profissionais de saúde. Quem se encaixa nessa classificação deve procurar os postos de saúde das 8 da manhã às 5 da tarde. E o quadro Claquete traz os lançamentos das telonas para esse fim de semana. Confira! Olá, tá começando mais um Claquete. E para quem tava com saudade sobre filmes com relacionamentos meia boca, para você ficar chorando um pouco e talvez rir em algum momento e que o casal da capa fica junto no final, tá estreando Apenas Uma Noite, que traz a Keira Knightley, que ficou bastante famosa por Piratas do Caribe e só. Mas a grande estreia da sexta-feira é Homens de Preto 3. Nesse terceiro episódio, o Jay volta ao passado, lá no começo dos anos 60, quando estão fundando a MIB, para tentar salvar o Kay do seu assassinato no futuro e tentar mudar um pouco a história. Flacco, you know you're not supposed to be north of Canal Street. Who is Flacco? Just relax, punk. They're looking for me, not you. Crazy, right? 2 grown men talking to the wall, wall talking back. It's a mess. But hey, don't even worry about it. Para quem está mais interessado numa comédia romântica, vem da França o filme Delicadeza do Amor, que traz a Audrey Tautou, mais conhecida como Amélie Poulain, numa história em que, após um bom tempo de luto pela morte do seu marido, ela acaba beijando um colega de trabalho e os dois acabam se envolvendo num relacionamento não muito convencional. E o diretor chinês Zhang Yimou, renomado por filmes como Heróis e O Clã das Adagas Voadoras, traz para o cinema a história do massacre numa cidade chinesa que foi feito por tropas japonesas que estupraram várias mulheres e um padre, interpretado por Christian Bale, resolve ajudar elas e dar um pouco de esperança na história. I remember them walking into the church, the famous women of Chinquai River, and the sweet smell of rouge and perfume. The Japanese won't touch Westerners. I want you to take us out of Nanking. E o Claquete de hoje vai ficando por aqui. A minha recomendação de hoje é o filme Lanternas Vermelhas, do Zhang Yimou, porque todo mundo está acostumado mais com os filmes de pancadaria, então para mostrar que ele também sabe fazer um pouco de cinema cult. Para a galera que quer mandar um e-mail, claqueteup@gmail.com e até a próxima. E o Telão de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e amanhã tem o Telão Entrevista sobre o Código Florestal. Não perca! Até segunda. Até lá!